Vamos começar, então, dando início, então, a esse evento. Boa tarde a todos. É importantíssimo a gente falar aqui, acho que é a primeira live do Profiap em que a gente tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo. E isso é muito bom, né? A gente criar um canal só nosso, um canal do Profiap para poder falar com todos os professores, docentes e discentes também, nossos alunos do Profiap. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. O tema da live de hoje são os produtos técnico-tecnológicos, né, derivados das dissertações do Profiap. Então, trata-se de uma contextualização desses produtos no âmbito da área de administração da CAPES e no âmbito da rede Profiap, da apresentação de alguns produtos, né, a título de exemplificação de como a gente deveria registrar esses produtos no Lattes e na plataforma Sucupira. Quem vai falar para a gente é a professora Tereza Cristina. Ela é a coordenadora nacional do nosso Profiap. Eu vou ler aqui para vocês o currículo dela. Ela tem doutorado em administração pelo Instituto Cooperad UFRJ. Ela é presidente do comitê gestor do Profiap, como dito, do mestrado profissional em administração pública em rede nacional, pró-reitora de administração da Universidade Federal do Espírito Santo, professora do programa de pós-graduação em administração e do programa de pós-graduação em gestão pública da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, com a palavra, professora Tereza, bem-vinda. Bom, eu inicio então a apresentação, cumprimentando a todos os presentes, né, agradecendo ao professor Alessandro pela apresentação. O professor Alessandro é o coordenador do Profiap na Federal de Mato Grosso do Sul, né, e gentilmente aceitou participar aqui da live, fazendo, né, o papel de coordenador aqui dos trabalhos. E como ele já disse, né, o tema são os produtos tecnológicos. Basicamente, a gente compreender, né, o que são esses produtos, como a área de administração da CAPES, que nos avalia, entende, né, esses produtos, e como que a rede Profiap, então, está trabalhando com essa temática. Tá? Então, aqui a agenda dessa nossa apresentação são basicamente 3 pontos que a gente vai tratar. No primeiro momento, a gente vai contextualizar, né, porque esses produtos tecnológicos, eles têm um alinhamento com a modalidade do nosso programa, que é um programa profissional. Então, a gente vai fazer uma contextualização do que são esses programas profissionais de pós-graduação. Depois, então, a gente vai, né, abordar a pesquisa tecnológica, que é a pesquisa que dá origem a esses produtos técnicos e tecnológicos, e contextualizá-los na rede Profiap. E aí a gente fecha, então, com alguns exemplos. Esses exemplos que eu vou trazer são exemplos. Os primeiros são exemplos de profissionais que fazem esses produtos. Num segundo momento, produtos gerados já no âmbito de programas profissionais. E no final, né, eu vou abrir para a professora Daniela, que vai trazer para vocês o exemplo da Federal do Triângulo Mineiro, com a elaboração desses produtos derivados das dissertações do Profiap, o FTM. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa proposta no dia de hoje. Bom, então, começamos contextualizando, né, a questão dos programas profissionais. Por que são programas de pós-graduação profissionais? Porque até bem pouco tempo a gente só tinha o mestrado profissional. Agora já é possível também o doutorado profissional, então o conjunto do mestrado com o doutorado está sendo chamado de programas de pós-graduação profissionais. Então, quais são, para a gente compreender, os propósitos de um programa profissional? Né? Então, um programa profissional, ele visa, entre outras coisas, interpretar um contexto, né, histórico, econômico, comportamental,
como exigência de uma demanda apresentada pelo mundo do trabalho, mundo da prática profissional. Então, o grande diferencial dos programas profissionais, inclusive, que trazem o profissional no nome, é que ele é voltado à formação de um profissional que visa solucionar um problema da prática profissional. Então, o propósito do programa é exatamente desenvolver essa percepção, que a gente chama de uma percepção clínica, que envolve identificar sintomas organizacionais, né, financeiros, mercadológicos, na forma de um diagnóstico de um caso singular estudado. Então, eu vou fazer aqui, para ficar mais claro, uma analogia, né, com outro profissional. Por acaso, no nosso programa, a gente está formando um profissional que é o gestor público, mas eu vou fazer uma analogia com um profissional que é o médico. Então, o médico, ele faz exatamente essa análise clínica de um paciente. Um paciente chega para o médico no consultório, o médico faz uma análise do quadro do paciente, que a gente chama de anamnese. Ele faz uma anamnese de posse de um conhecimento que ele tem, né, desenvolvido, né, adquirido ao longo da sua formação. Ele, né, identifica sintomas de doenças, né, faz um diagnóstico de uma ou mais doenças, e a partir desse diagnóstico ele prescreve um tratamento. Então, o mestrado profissional, na realidade, o objetivo dele é esse, que cada profissional desenvolva essa habilidade clínica de identificar problemas da sua prática profissional, desenvolver um diagnóstico sobre esses problemas e propor soluções, né? Então, o objetivo e o propósito do programa profissional é exatamente integrar um saber científico que vem da sua formação com a sua experiência, com o saber da experiência prática, né? Em outras palavras, é aplicar conhecimentos a um caso prático visando resolvê-lo, né? No caso dos doutorados profissionais, a gente já tem um propósito maior, que é exatamente produzir conhecimentos voltados para essa solução de problemas. Então, no caso do doutorado, não se espera apenas que o discente, que ele apenas aplique conhecimentos já existentes na solução de um problema. Espera-se que ele, além disso, ele produza novos conhecimentos na solução daquele problema. O outro propósito do programa profissional, igualmente relevante, é que ele veio exatamente para reduzir o distanciamento que os ambientes acadêmicos têm em relação aos ambientes reais do mundo do trabalho. Então, todos esses propósitos, eles nos mostram a necessidade de desenvolver no discente que está se formando essa habilidade de gerar soluções para problemas da prática baseado em diagnósticos. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, e ainda continuando falando dos programas profissionais, no nível de mestrado, o que se espera do aluno que se forma nesse estágio, né, do programa profissional, é que ele saiba buscar soluções para uma demanda do mundo profissional. No nível do doutorado, o que se espera é que ele consiga promover um alargamento da fronteira, né, dessa busca de soluções do mundo profissional, então, assim, que ele estenda esse conhecimento já existente, né, alargando o conhecimento, gerando novos conhecimentos por meio da inovação e de uma cooperação interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, né? Então, essa modalidade, ela deve ser oferecida para os profissionais que precisam de uma formação em pesquisa, mas que não querem se transformar em pesquisadores profissionais, né? Eles precisam da formação em pesquisa como uma ferramenta para atuar no seu dia a dia profissional. E é essa modalidade de formação pós-graduada que mais tem crescido nos países desenvolvidos, inclusive, né, no Brasil. Bom, diante dessa contextualização, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa, né? Então, eu trouxe para vocês esse que é conhecido como quadrante de Pasteur, né? Ele tem lá, está muito bem desenvolvido no livro do Donald Stokes. Ele faz, né, um quadrante, né, 4 quadrantes, na realidade, no cruzamento de 2 dimensões. No eixo X, ele coloca uma preocupação com a aplicação do conhecimento na prática. Esse é o eixo X.
No eixo Y, ele coloca uma preocupação pelo conhecimento e pela busca do porquê de determinados fenômenos, né, de uma explicação teórica para os fenômenos. Então, né, com isso ele divide em 4 quadrantes, sendo que o quadrante em que tem baixa busca por conhecimento e uma baixa busca por uma aplicação desse conhecimento na prática, ele localizou ali o ser humano normal, comum, que ele chama. Andando na direção horizontal, né, no extremo da preocupação com a aplicação prática do conhecimento, ele definiu, então, esse quadrante que ele chamou de Edison, né, quadrante de Edison. Edison foi o inventor da lâmpada, né, e é um quadrante em que tem baixa preocupação com a geração de conhecimento, mas uma grande preocupação com a aplicação do conhecimento já existente na prática. Esse tipo de pesquisa é conhecida como pesquisa tecnológica. No outro extremo, em que há uma grande preocupação com a busca de conhecimento, mas uma pequena preocupação com a aplicação desse conhecimento na prática, nós temos o que ele chamou de quadrante de Bohr. Bohr foi o físico, químico, que estudou o átomo, né? Então, ele chama de pesquisa básica. Juntando isso, indo para o extremo dos 2 quadrantes, então, uma grande preocupação com geração de conhecimento, somado a uma grande preocupação da aplicação desse conhecimento da prática, é o que ele chamou de pesquisa estratégica e quadrante de Pasteur, né? Então, para a gente, né, essa figura ela nos leva a compreender onde estamos situados. Então, o mestrado profissional, ele se situa aqui no quadrante de Edison. Então, a gente tem, né, como preocupação o conhecimento já existente, aplicá-lo a uma questão prática. Enquanto que o doutorado profissional, além disso, ele tem também como objetivo gerar novos conhecimentos, né, juntando o conhecimento teórico já existente com o conhecimento da prática, gerando, então, aí novos conhecimentos. Então, nós estamos nesse limite aqui, os programas profissionais. Esse pesquisa básica, ele fica a cargo dos programas acadêmicos. Bom, seguindo na nossa explicação, então agora a gente vai, né, dado que a gente contextualizou, né, de onde vêm esses produtos técnicos e tecnológicos, nós vamos, né, falar, então, sobre a proposta que a gente tem no Profiap e contextualizando com a área que a gente está vinculado, que é a área de administração pública, de empresas, ciências contábeis e turismo da CAPES. Então, o regulamento do Profiap, que trata sobre o trabalho de conclusão de curso, né, ele destaca que o Profiap fez uma escolha por um trabalho de conclusão de curso na forma de uma dissertação. Os produtos técnicos e tecnológicos, eles são derivados do trabalho de conclusão de curso, na maior parte das vezes. Então, a gente retorna à proposta do programa sobre a dissertação para a gente exatamente compreender onde se encaixam esses produtos técnicos e tecnológicos. Então, a dissertação, que é o trabalho de conclusão do curso do Profiap, ele precisa versar sobre temas relacionados à gestão pública e nós elencamos 3 opções de trabalhos. A primeira opção é uma análise situacional com recomendações. A segunda opção é uma análise situacional com plano de ação. E a terceira, uma análise situacional com a geração de um produto técnico e tecnológico. Lembrando que, para que a gente faça essa análise situacional, é preciso, né, lançar mão do método científico e das normas do método científico. Bom, seguindo, o que seriam esses 3 tipos, né? Qual que seria a diferença entre eles? Então, no primeiro tipo, é como se a gente fosse numa escala de crescimento e de complexidade, né, dos 3 tipos. No primeiro tipo, que é o tipo mais simples, que é apenas recomendação, então ele parte do princípio que o discente, ele vai identificar um problema organizacional consubstanciado numa base teórica empírica, né, e
partir dessa análise, ou seja, ele vai fazer uma anamnese de um problema organizacional que ele vai escolher, um problema organizacional associado à prática profissional dele, e vai fazer, então, recomendações. É como se, fazendo uma analogia com o médico recebesse um paciente, fizesse todo um primeiro, né, análise, uma anamnese em consultório, e fizesse recomendações do tipo, procure outro médico, faça mais exames, né, faça exercícios físicos, ele vai fazer recomendações para aquele paciente. O segundo tipo, ele já é mais detalhado, porque além essas recomendações, elas vão constar num plano de ação, em algo mais estruturado. Então, ele também vai identificar um problema organizacional, também vai usar uma base de conhecimentos já existente, uma base de conhecimento tanto teórica como empírica, e aí sim ele vai fazer uma prescrição de uma intervenção para resolver o problema de forma mais estruturada, né? Então, é como se o médico, além dele fazer a anamnese do paciente, ele já prescrevesse uma série de medicamentos, né, e uma série de encaminhamentos para que o paciente pudesse, ele já identificou a doença, né, e aí, então, prescreve o medicamento para o paciente se curar, né, de forma detalhada, inclusive detalhando, né, o horário que ele deve tomar os medicamentos. Então, a mesma forma, né, no plano de ação, vão ser detalhadas ações a serem tomadas, quem tem que tomar aquelas ações, qual é o prazo indicado para aquelas ações, né, e qual é o resultado esperado das ações. No terceiro tipo, né, é um diagnóstico situacional e, né, com a geração de um produto técnico e tecnológico. Nesse caso, seria, né, a identificação do problema, a prescrição, né, de uma solução, né, também detalhada, mas uma implementação dessas ações na prática e um acompanhamento disso, né, relatando os resultados encontrados. O que acontece é que, tanto no caso do plano de ação, quanto no caso do produto técnico e tecnológico, e também agora um pouquinho também nas recomendações, nós estamos recomendando que essa parte da recomendação, do plano de ação e, né, desse acompanhamento do plano de ação e o estabelecimento dos resultados da proposta, que isso seja formatado num produto técnico e tecnológico. Para isso, a gente agora vai precisar entender o que é esse diagnóstico situacional e o que é esse tal produto técnico e tecnológico, que, apesar da gente ter dividido em 3 grupos, ele vai também ser derivado dessa dissertação do tipo 2, como também da dissertação do tipo 1. Então, seguindo, né? O que nós precisamos compreender, então, o que seria essa análise situacional na proposta do Profiap e o que seria, então, esse produto técnico e tecnológico também na proposta do Profiap. Muito bem. Análise situacional. Como o próprio nome diz, né, ele refere-se, né, a uma análise de uma situação-problema, né? Então, assim, ela reúne um conjunto de métodos para analisar o ambiente externo e interno de uma organização, visando compreender demandas, capacidades, lacunas, riscos, ameaças. É exatamente um paralelo com a anamnese do médico. Tá? O médico vai perguntar sobre a vida pregressa do paciente, doenças que ele já teve, vai pedir, vai fazer uma série de exames no consultório, vai medir pressão, né, peso, altura, e vai pedir exames clínicos e vai, né, juntar todas essas informações para fechar num diagnóstico de uma doença, né? A análise situacional, ela também vai analisar fatores que a gente chama de macroambientais, que são os fatores que afetam, né, mais de uma organização, afetam muitas organizações, e os microambientais, que afetam especificamente a organização que está sendo analisada no estudo. Seguindo, então, a palavra-chave ali é exatamente o situacional, é um diagnóstico situacional. O que é isso? É porque ele é relativo a uma situação naquele momento que eu estou estudando. Então, eu vou estudar um problema, e eu vou estudar um problema num recorte temporal fixo, né?
Então, é relativo a uma circunstância ou maneira como algo está sendo dado em um determinado momento. Então, né, o circunstancial aqui, por exemplo, se a gente for analisar uma crise, a gente vai fazer uma análise daquele momento da crise, né, que o aluno está delimitando na sua pesquisa. Como exemplo aqui, né, uma liderança situacional é uma liderança que se adapta às situações que se apresentam, geralmente definida pela adaptação do líder às necessidades do trabalho, né? Então, a gente vai propor aqui exatamente que se faça um diagnóstico de uma situação muito clara, exatamente para que a organização possa se adaptar, né, a essa situação e né, o objetivo aqui é melhorar, né, propor melhorias para aquele problema. Na realidade, fazendo um paralelo com a medicina, o que o médico chama de doença do paciente, nós aqui vamos chamar de situação problema. É algo que a gente quer solucionar. Né? Então, nessa análise situacional, é importante a gente compreender que no processo de anamnese, no processo de diagnóstico, a gente precisa de diferentes visões sobre o problema, diferentes interpretações desse problema e diferentes análises desse problema. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar visões, tanto de quem está atuando na prática, como quem está gerenciando aquela situação, como quem está fornecendo coisas para aquela situação, como quem está recebendo os resultados daquela situação. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de um caso clínico, né? É como se eu tivesse um caso clínico na mão e que eu tenho que analisar vários especialistas ali sobre o problema para que eu possa, né, tecer um diagnóstico, de forma que nesse processo eu identifico quais são os problemas que estão ocorrendo, a partir dos sintomas eu chego no problema efetivo, né, e então identifico também desafios, oportunidades e traço a partir disso, né, possibilidade de solução. Né? Bom, entendido o que se trata, esse diagnóstico situacional, agora a gente precisa entender o que seria, então, esse produto técnico e tecnológico. Finalmente, nós chegamos ao tema principal dessa nossa apresentação. Então, a área de administração, na sua ficha lá, no seu documento sobre como serão avaliados os programas profissionais e acadêmicos, define produto técnico e tecnológico como um objeto tangível, com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de conhecimentos científicos, de técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa na pós-graduação. Então, aqui tem três dimensões nessa definição. A primeira dimensão é que tem que ser tangível, ou seja, ele tem que existir, né, para os sentidos humanos. Então, ele tem que ser, né, algo que o ser humano identifica como um objeto. Né? Ele tem que ter um elevado grau de novidade, né, e ele tem que ser aplicação de conhecimentos científicos na prática, né, ou, inclusive, também conhecimentos que venham da própria prática, não apenas os conhecimentos científicos. Né? Então, essa que é a definição, uma definição bem genérica, né? E aí a forma melhor da gente entender isso é com alguns exemplos. Né? Então, a área de administração, ela recortou, entre várias possibilidades de produtos técnicos e tecnológicos, um grupo de produtos que ela considera que são factíveis de serem gerados em programas da área de administração. Né? Eu vou apresentar para vocês quais são esses produtos. Os que estão com uma seta em azul são os produtos que são mais prováveis de serem gerados em programas de mestrado. Os que estão sem seta, mais provavelmente, são gerados por programas de doutorado. Tá? Então, o primeiro deles é criar uma startup, uma OCIP, ou uma associação sem fins lucrativos, a partir, né, de resultado de uma pesquisa desenvolvida dentro de um programa profissional. Né? Então, é uma nova empresa, uma organização social, baseada num produto, serviço ou processo gerado de trabalho de conclusão de um discente no programa de pós-graduação. Então, isso aqui eu entendo pelo tempo que é necessário entre você propor um produto, gerar, testar e poder criar uma empresa que o comercialize,
isso aqui demanda um tempo maior do que um aluno de mestrado teria, né? Mas nada impede que isso seja feito no mestrado. O outro é o processo, tecnologia ou produto não patenteável, né? São produtos ou processos tecnológicos que não apresentam um mecanismo de proteção na forma de patente, né, incluindo ativos de propriedade intelectual. O que seria isso? Seria a proposição de novos processos de gestão, desde que documentados. Esse documentado tem a ver com ser, né, tangível, né, então a tangibilidade do produto, e novas técnicas de desenvolvimento de lideranças, por exemplo, né, também sistematizadas, também tangibilizadas. Né. O outro tipo, que é o que é o que tem mais provável de ser executado na proposta do Profiap, é o relatório técnico conclusivo. Então, é um texto elaborado de forma muito concisa, contendo as informações sobre o projeto e atividade realizado, desde o planejamento até a conclusão, né, indicando qual é a relevância daquele projeto, atividade, né, para a sociedade ou para, né, o impacto social, econômico, né, ou na evolução do conhecimento produzido. Então, eles são, geralmente, né, um exemplo aqui, são os relatórios de consultoria e de assessoria técnica. Então, esse aqui é um produto que a gente vai depois dar alguns exemplos dele. Tecnologia social, um outro tipo de produto, também não está marcado aqui como sendo factível, seria a criação de técnicas alternativas de produção, produtos que possam ser usados por organizações comunitárias. Na realidade, é um processo ou produto voltado para, a partir de criado, né, a partir da interação com a população, apropriado por essa população e que represente uma solução de inclusão social, de preferência que seja uma coisa simples, de baixo custo, de fácil aplicabilidade e replicabilidade. Né? Então, é como se fosse uma inovação disruptiva voltada para a população, para atender uma demanda da população. Então, realmente, isso aqui também demanda um tempo para ser desenvolvido. Norma ou marco regulatório é outro produto que também tem grande alinhamento com o nosso programa, né? Então, é proposição de marcos regulatórios, por exemplo, na área de educação, na área de energia, na área da saúde, telefonia, e por aí vai, né? Ou normas regulamentadoras, por exemplo, segurança do trabalho, ou segurança na saúde do trabalho, prevenção de riscos ambientais. Então, né, uma produção técnica que também caberia de um mestrado profissional. Criação de uma patente, né? A patente dispensa comentários, também marquei aqui como mais factível de ser um produto de um doutorado profissional. Produtos e processos em sigilo, eles são similares aos produtos e processos não protegidos, só que esses, né, devido vamos assim, a característica de ser destinado a uma empresa e que essa empresa pretende comercializar, a empresa não autoriza a divulgação. Então, esses, né, são novos processos de fabricação que vão ser documentados, mas que não vão poder ser publicizados. Novos processos de gestão, igualmente, né, sistematizados, mas não divulgados. E o desenvolvimento de software aplicativo, né, também dispensa explicação, né, desenvolvimento não pode ser só o projeto, né? É o desenvolvimento de um código-fonte com uma linguagem de programação, né? E com o objetivo de resolver, né, um problema de gestão. Então, aqui tem alguns exemplos. Seguindo ainda nos produtos que a área, né, reconhece, temos aqui mais 4 produtos que também são factíveis de serem gerados em programas de mestrado. Base de dados técnico-científico é reunir um conjunto de arquivos relacionados entre si sobre determinado assunto, né, e disponibilizar isso. Então, o exemplo é gerar um banco de dados de indicadores gerenciais, né, um acervo de notificações. Então, qualquer reunião de dados sistematizado num banco de dados e disponibilizado, né, para uso gerencial. Podem ser cursos de formação profissional, né, e desde que, né, cursos de formação contínua, no caso da área de administração, é para formar gestores, né, e aí, no nosso caso, gestores públicos,
né, e oferta especial de profissionais, né, para os profissionais vinculados aos projetos de pesquisa. Material didático também dispensa, né, apresentação, mas qualquer material didático desenvolvido para, né, exatamente um problema identificado de uma prática profissional. Aí são vários exemplos de material didático. E, por último, um produto bibliográfico na forma de um artigo técnico e tecnológico. Então, você pode também gerar um artigo e publicar em revistas e periódicos que publicam esse tipo de artigo. Tá? É um artigo também mais conciso, né, e relacionado a um conhecimento tecnológico relacionado à solução de um problema, né, da prática profissional. Muito bem. Entendido quais são esses produtos que a área entende que sejam factíveis de serem gerados por um programa de mestrado, nós, no Profiap, então, definimos o que seria uma estrutura da dissertação no Profiap que se encaixaria com essa proposta. Então, né, a estrutura, o programa, a dissertação vai ter um título, um resumo, uma introdução e um referencial teórico, como qualquer dissertação, né, inclusive de programa acadêmico, e metodologia. Até esse ponto, tudo normal. Quando eu chego na análise dos dados e na discussão dos resultados, e aí sim entra a nossa análise situacional, né? Então, você vai pegar lá um problema da prática, buscar o conhecimento que você já referenciou lá no seu referencial teórico ou normativo, né? E fazer, então, toda essa análise. No capítulo 5, então, você vai escolher qual das três possibilidades, se você vai fazer apenas recomendações, se você vai fazer um plano de ação ou gerar já um produto técnico-tecnológico, né? E aí você termina com as conclusões, referências e anexos. E este capítulo 5, ele vai ser destacado num apêndice exatamente para gerar uma tangibilidade a esse produto, né, que a gente está chamando aqui de um relatório técnico, que também é reconhecido como um produto técnico-tecnológico pela área. Então, ele vai ser destacado na forma de um relatório técnico, e aí sim também, né, ou vai conter as recomendações, o plano de ação e o produto. Então, no Profiap, a gente também criou uma estrutura para esse relatório técnico, né, exatamente para que a gente auxiliasse, né, discentes e docentes a compreenderem a proposta. Então, essa é a estrutura do relatório técnico, retornando aqui para compreender o relatório técnico, ele é um apêndice da dissertação e que é destacado do capítulo 5 da dissertação e uma parte do capítulo 4. Tá? Então, ele é uma junção desses dois capítulos. Então, ele vai ter um título, vai ter um resumo, onde, né, vem a síntese do problema e a proposta de intervenção, qual é o setor e a instituição em que serviu, né, de análise ao nosso paciente, quem foi o nosso paciente, para quem que se destina as melhorias dessa proposta, quem serão os beneficiários da proposta. Aí sim, descreve-se a situação problema, que veio lá do diagnóstico situacional, né? Descreve quais são os objetivos, apresenta-se a análise, né, da situação problema, causas, as consequências do problema, faz-se as recomendações de intervenção e, né, assina o documento como responsável, como se fosse um responsável técnico por aquele relatório técnico, que é o discente e o orientador. Coloca o contato dele, exatamente por ser um produto profissional, a data em que ele foi finalizado e as referências que serviram de suporte teórico para a proposta, né? Então, essa é a nossa proposta. Agora, então, como eu disse lá no início, eu vou mostrar alguns exemplos de produtos tecnológicos para vocês compreenderem, né, vendo, né, na prática do que se trata, o que é essa nossa proposta. De novo, primeiramente, eu vou trazer exemplos de produtos técnicos e tecnológicos feitos por profissionais, né, geralmente consultorias. Depois eu vou trazer alguns exemplos de produtos já gerados em âmbitos de mestrados profissionais de gestão pública, e depois eu vou passar a palavra para a professora Daniela, que vai mostrar exemplos que já foram desenvolvidos no Profiap do Triângulo Mineiro.
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tá? Para que a gente venha num crescendo, né, entre o que é o profissional que faz, o que já foi feito em mestrados e o que nós já estamos fazendo na rede Profiap. Então, agora, né, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar, colocar a apresentação, tá aqui. O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, né, ele carregou de trás para frente. Provavelmente, ele não vai estar muito legível, o objetivo não é que vocês leiam, o objetivo é que vocês compreendam a proposta. Então, esse aqui é um relatório técnico, é um produto técnico tecnológico na forma de um relatório técnico. O título dele é sobre o governo digital e ele foi fruto de estudos feitos na transição do governo em 2018 e 2019, por uma equipe do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da época, né? Então, ele inicia trazendo uma visão geral do tema. Eu gostaria de chamar a atenção para o layout, né, para vocês repararem que ele não necessariamente, inclusive, recomenda-se que não usem a ABNT, que ele tenha uma linguagem mais direta, que ele tenha um visual mais agradável, que ele seja mais visual do que textual, né? Então, ele inicia fazendo uma breve contextualização do tema, aí ele começa a analisar os dados na forma de gráficos, com poucos textos, traz aqui os gráficos, né? Depois, ele faz ali uma análise do tempo, de como esse problema, que no caso dele é o governo digital, como é que o tema evoluiu ao longo do tempo, faz um desenho sobre os benefícios para a sociedade, né, do governo digital, né, então o que ele chama de cenário e perspectivas, continua destacando os textos que ele acha relevante em outra cor, e, né, misturando figuras no texto, continua usando tabelas para sintetizar, né, a informação que ele precisa. Então, ele tem que tipo de serviços são do governo digital, qual a descrição, que resultado se espera, e qual a economia que se espera em adotar essas soluções aqui de governo digital, né? Destaca um texto aqui sobre identidade digital, coloca uma nova tabela sobre de quem seria a iniciativa, né, que resultado se espera, uma nova figura aqui sobre a questão da equipe, né, um novo destaque no texto, né, vem agora uma análise de riscos, né, do que ele está sugerindo na forma de uma tabela, né, e aqui o que a gente chama de plano de ação, na forma de um desenho. Então, o plano de ação, qual é o objetivo, qual é o prazo para agir, quais são as ações que são sugeridas e quais os atores envolvidos. Poderia ter mais uma coluna do custo, né, previsto para que essa ação fosse implementada, né, e o que ele chamou aqui de pontos de alerta, né, e aí depois traz as referências. Então, esse é um exemplo de um produto técnico e tecnológico, na forma de um relatório técnico desenvolvido por uma equipe de profissionais técnicos, servidores públicos, né, que trabalham nessa área. Vou trazer agora, né, um exemplo, de novo vou chegar para o início, ele está lá no final, um exemplo feito por uma consultoria, tá? Então, aqui vocês vão ver que já é algo mais bem elaborado, né, mas nada que não seja, né, possível de se fazer enquanto discente de um programa de mestrado. Então, o grande mote desse, eles chamam aqui de Policy Papers, né, a Macropan é a consultoria, é uma consultoria especializada no setor público, então ela faz aquele seguinte mote, né, que motivou a construção desse produto. Por que o setor público precisa inovar? Então, ela faz isso. Vocês vão notar que todos esses produtos técnicos, eles têm no máximo aí 10 páginas, 11 páginas, eles são bem concisos, né, e eles são numa linguagem que um gestor que não é da área acadêmica consiga ler e compreender. Então, de novo, texto, desenhos, cores, uso das cores, eu não vou entrar no mérito do que está sendo dito, né, vou mostrar mais o layout, né, traz figura, destaca texto, né, trabalha com figuras e textos, destaques, né? Aqui ele traz, né, elenca uma série de barreiras em uma forma gráfica, destacando o texto, também, né, chama para 3
itens que ele vai trabalhar de forma gráfica, discute o assunto de forma gráfica, e aí então ele vem o eixo 2, pessoas, o eixo 3, formas de trabalho, né? E aí ele encerra mostrando, né, mais alguns dados sobre o tema que ele analisou, né? E tudo na forma gráfica, com pouquíssimo texto, e o texto bem trabalhado visualmente, e aí ele encerra com uma contracapa, com endereço e tal, desse produto, né? Mais um exemplo, tá? Ainda de consultoria, vocês verem diferentes exemplos, tá? E diferentes formatos possíveis. Esse aqui já é bem atual, vou chamar a atenção porque ele tem um formato bem de pesquisa e ele é bem atual, tá? Eles fizeram, na realidade, foi uma pesquisa, então é da própria Macroplan, e a pergunta deles, o que será o Brasil em 2020? Isso que motivou, eles fizeram isso em maio de 2020, em plena pandemia, né? Então, aqui a capa bem desenhada, sumário, né, bem tradicional, a síntese, né, e aqui eu vou abrir um zoom aqui, porque eu preciso mostrar isso aqui, que é, né, importante. Eles fizeram aqui, a proposta deles é fazer uma pesquisa, né, em que eles estão medindo a percepção do público sobre a duração dos impactos da pandemia, né, versus a intensidade desses impactos na economia brasileira e na crise global. Então, é uma pesquisa de percepção das pessoas, né, entre quanto eles acham que vai durar a pandemia e quais impactos que ela vai trazer lá no início, tá? E aqui, a partir disso, ele traz 3 cenários. Um cenário que ele chama de vai haver uma reconquista da normalidade, que ele chama de melhor cenário, vai ser uma recuperação aos trancos e barrancos, que é um cenário que ele chama de o mais provável, e vai ser a marcha da insensatez, o pior dos cenários. Aqui ele traz já, né, os valores que eles encontraram na primeira pesquisa aplicada, que foi no dia 10 a 18 de abril. Então, né, uma grande parte achava que ia ser os trancos e barrancos, uma grande parte achava que ia ser a marcha da insensatez, e uma menor parte ia voltar à normalidade. Então, voltando aqui, eu vou reduzir de novo, que agora é só o visual que eu quero mostrar. Eles fizeram uma pesquisa, foram a campo, né, fizeram uma pergunta, e a cada dia que eles iam, eles faziam essa medição aqui da percepção das pessoas. Eles trouxeram aqui dia a dia, dia mesmo, dia 10 de abril, dia 11 de abril, dia 12 de abril, né, de como isso veio evoluindo, essa percepção, né, e depois eles rebatiam nesses 3 cenários. Então, eles também fizeram análise dia a dia desses 3 cenários. Depois fizeram uma síntese aqui numa tabela, né, e a partir disso eles começaram, então, a analisar, né, contextualizar aqui, vocês podem ver aqui que a pandemia estava no início, a gente ainda não tinha atingido ali o pior do ciclo, né? E aí ele começa, então, a discorrer sobre esses cenários. O que seria o cenário da reconquista da normalidade, o que seria os trancos e barrancos, o que seria a marcha da insensatez, né? Qual seria o contexto nesses 3 cenários, da questão da saúde pública, da economia, das relações externas, a questão política, né? Tudo com um pouquinho texto, né? E aí eles vêm, então, seguindo a análise, né? Concluem, portanto, que tem um pessimismo em alta, porque é o cenário mais provável, o pessimista, que estão, né, vencendo ali. Fazem uma comparação do início do fim, o que mudou nesse período da pesquisa, né, e faz, então, uma discussão desses resultados. Então, isso que mostra que uma pesquisa que a gente faça, né, no mestrado, na nossa dissertação, ela pode virar, sim, apenas, você vê que não tem referencial teórico, apenas os resultados da pesquisa vira, então, um produto técnico e tecnológico. Agora, mais um exemplo, vamos lá, eu estou no produto, deixa eu achar aqui, que eu mostrei foi o 4. Esse aqui é um produto em outro formato, também super atual, vou voltar de novo aqui. Eu estou trazendo a Macroplan porque ela realmente é uma consultoria especializada na área pública, né? Então, esse aqui, olha só o formato, ele já é um formato deitado, e ela fez o seguinte, uma análise sobre a flexibilização do isolamento durante a pandemia do Covid. Então, também é uma pesquisa de estratégias, como que,
os vários países estavam pensando como é que sairia do isolamento social. Então, é um grande resumo disso, né, no formato agradável, traz aqui os momentos, em que ele diz que vai ter um momento da retomada, e como que, né, os vários países, né, ele explica aqui como é que a pesquisa foi feita, quais são as premissas, e aí traz, tá vendo? País a país, né, qual é a situação atual, qual é a estratégia que está adotando e as principais medidas, tá? Numa tabela, né, de fácil leitura e de fácil compreensão. Traz a visão da Organização Mundial da Saúde e agora, né, o que pode estar sendo previsto nas mais variadas áreas dos países. Então, eles trazem aqui como que os Estados Unidos estão prevendo, né, como a Dinamarca está prevendo, a Áustria, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a China, a República Tcheca, o Chile, Goiás, aí ele já chega no Brasil. Então, provavelmente, Goiás já deve ter emitido um documento, né, onde ele deve ter feito um plano, onde ele dizia como é que estava pensando em sair da crise, né? Então, eles já trouxeram aqui Goiás, já trouxeram o Rio Grande do Sul, e aí acabou, porque só tinha esses dois na época do relatório. Por isso que é importante o relatório ter uma data, porque, como eu falei, é uma situação circunstancial. Então, esse relatório ele é válido naquele momento, né, que ele foi realizado. Então, é importantíssimo essa contextualização. Bom, vou trazer, então, mais um exemplo, né, que é um exemplo. Agora, então, nós vamos ver um exemplo gerado, né, no contexto de um programa de mestrado profissional em gestão pública. Então, esse produto, diagnóstico da gestão da manutenção predial em uma instituição federal de ensino, ele foi feito por uma aluna do programa de mestrado profissional em gestão pública da universidade, né, por acaso foi minha orientanda. Então, ele já tem aqui uma capa, né, ela traz, né, uma introdução, né, faz já um destaque de cores, traz os gráficos, começa a fazer o diagnóstico, traz aqui, né, eu vou fazer um zoom aqui para vocês entenderem, ela traz o problema na forma de uma árvore de problemas, ela não conseguiu escrever nessas caixinhas, né, o que seriam os problemas, né, ela não teve essa habilidade, então ela colocou números, colocou cores, né, nos problemas em que ela destaca como sendo os mais relevantes, e aí, então, ela traz aqui, né, depois, como se fosse a legenda desses números, né, deixa eu voltar aqui para vocês verem todo, porque o objetivo não é a leitura, né, destaca ali com as cores o que ela, né, acha que são mais relevantes, o problema dela é a ineficiência da área, e os principais efeitos os principais efeitos, a insatisfação do usuário daquele serviço e muito retrabalho na área. Então, são essas duas consequências, né, do problema que ela estudou. Deixa eu voltar ao tamanho, né, seguindo aqui. Feito isso, ela propõe soluções para o problema, então são 4 projetos que ela propõe, e essas cores que ela coloca no projeto são exatamente as cores que ela pintou lá atrás. Então, um projeto é a implantação de um sistema chamado BIM, na manutenção predial, o outro é criar um software para gestão das demandas, né? O outro é um contrato de mão de obra específica para manutenção predial, e o outro é uma reformulação do setor. Então, ela pegou essa última e já fez uma proposta de reformulação, né? Gerou aqui um diagrama de processo e já destacou indicadores para medir se essa reformulação vai ter resultado. Então, ela diz que deveria acompanhar o antes e depois a partir desses indicadores. E, com isso, ela encerra, né, o trabalho, não colocou as referências, né, não colocou data e tal, porque a gente está aprendendo a fazer ainda, né. E só para fechar, mais um exemplo, né, de também produto que foi gerado em um programa de mestrado profissional. Né? Esse aqui, ele tem mais um viés de pesquisa, né? O tema dele foi estresse tecnológico na justiça do trabalho, né? Uma proposta para reduzir o problema. Então, fez um diagnóstico e fez uma proposta. Então, ela faz uma introdução, trabalha com as cores,
faz aqui alguns desenhos gráficos, tabelas, destaca os textos, faz a proposta dela também colorida, e esse é bem conciso, e aqui ela termina. A proposta dela está aqui, ações práticas, são 4 coisas, estão aqui as 4 coisas, e não fez plano de ação, apenas fez as recomendações, que é um dos produtos que a gente recomenda e aceita no nosso mestrado. Bom, então, são esses os exemplos que eu trouxe para vocês, e eu, então, agora, eu passaria a palavra para a professora Daniela, de Castro. A professora Daniela é a coordenadora do Profiap na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e ela vai, então, trazer outros exemplos para vocês, aí sim, já no âmbito do Profiap. Daniela, você já está aí podendo? Enquanto a professora Daniela está entrando, professora Tereza, você acha que a gente deve falar um pouquinho sobre as perguntas, apresenta as perguntas agora, ou deixa para o final, quando a professora Daniela apresentar? A gente deveria ter comentado sobre isso no início, como é que a gente ia fazer. Então, eu acho melhor a gente fechar, porque a Daniela que vai dar alguns exemplos, não é tão extenso, e aí, fechando a fala da Daniela, a gente abre as perguntas, porque as perguntas podem vir tanto para mim quanto para a Daniela. Então, maravilha. Daniela, você quer que eu coloque sua apresentação? Qual Sim, apresentação por favor. você quer? Qual que você... olha só, eu não consegui colocar a primeira, Daniela, porque ela não veio em PDF, mas eu apresentei a estrutura. Então, se você quiser, eu volto na minha, que tem a estrutura. Ótimo, pode voltar. Você quer isso? Isso, então, só para a gente contextualizar. A Tereza apresentou a estrutura, de como devemos desenvolver nossos produtos técnicos. Essa estrutura, ela... Você quer do dissertação ou do produto? Pode ir na dissertação primeiro. É importante nós frisarmos que ela será um anexo, será, na verdade, um apêndice. Em 2018, final de 2018, diante da nossa avaliação, nós definimos uma comissão, e essa comissão ficou responsável por estudar todas as estruturas de como os programas profissionais estavam desenvolvendo as suas dissertações. Eu fiz parte dessa comissão e chegamos à conclusão que faltava na nossa estrutura o produto técnico. Até então, a CAPES ainda não tinha definido essa obrigatoriedade do produto técnico. Mas percebemos que, por sermos um mestrado profissional, o produto técnico era relevante para que pudéssemos fazer uma análise situacional, um diagnóstico e apresentar melhorias. Então, definimos, a partir de 2018, em João Pessoa, definimos essa comissão que foi responsável por essa análise. Analisamos programas de referência, como a FGV, como o NB, e definimos essa estrutura. Essa estrutura foi aprovada na reunião em Vitória, em junho de 2019. A partir daí, tornou-se obrigatório seguirmos essa estrutura, inclusive para o produto técnico. A estrutura é obrigatória, porém o formato é livre. Nós podemos fazer da forma que acharmos, que fica mais evidente, mais claro, mais bonito de apresentação. E antes disso, quando nós começamos as discussões em 2018, eu trouxe essa proposta para a Federal do Triângulo Mineiro, de forma que a turma de 2017 já apresentaria como obrigatório os produtos técnicos. Isso foi aprovado no colegiado e nós começamos, então, a obrigatoriedade de apresentar também o produto técnico com a dissertação. Então, foi muito interessante. Tivemos já 14 produtos técnicos publicados das defesas das dissertações e mais 6 produtos técnicos das disciplinas. Então, nessas... Tereza, por favor, passa a estrutura do produto. Isso. Então, na dissertação que nós propomos que fosse obrigatório, não tínhamos ainda essa estrutura. Então, os 2 exemplos
mostrarei 3 exemplos. 2 exemplos não seguem ainda essa estrutura, porque essa estrutura só foi aprovada em junho de 2019 e as defesas aconteceram no primeiro semestre de 2019. Então, seguimos uma estrutura que achamos que era conveniente, porque tínhamos aí alguns modelos e tal. E depois, na comissão, nós definimos essa estrutura, devemos seguir exatamente essa, e na disciplina de finanças, na qual eu fui a professora, eu propus já seguirmos, então, esse formato. Então, eu vou mostrar um exemplo da disciplina, já com esse formato, e 2 exemplos de dissertação. Então, são exemplos que já estão publicados em nosso site da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estão disponíveis, é público, qualquer um pode ter acesso. E esses produtos, dos 20 que estão lá, 14 foram produtos da dissertação. E nós tivemos que homologar, apresentar, protocolar na instituição na qual esses produtos foram desenvolvidos. Então, eu queria mostrar para vocês como nós fizemos isso, né? E 3 exemplos diferentes. Um vai ser um regimento do Conselho Universitário, no qual propomos uma análise do processo decisório, inclusive propondo uma minuta de regimento. Um outro vai ser uma política de segurança, então, como a política de segurança no campus universitário. Como seria essa política de segurança, uma política pública e no campus universitário? E esse produto técnico, ele já foi aprovado e publicado como artigo científico também, então ele gerou, além de produto técnico, gerou artigo científico, gerou artigo em congresso, artigo científico em periódico e artigo em congresso. Então, tivemos uma repercussão muito boa dele também. E temos também um exemplo da disciplina no qual o discente, que eu acredito que até esteja presente aqui neste momento, os discentes, né, Cecílio e Nicole, apresentaram uma mudança, uma melhoria de processo do pagamento antecipado na Secretaria de Saúde de Uberaba, Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba. Então, é uma melhoria de processo. Então, vamos apresentar o primeiro, da política de segurança, por favor, Tereza. Esse produto técnico, como que nós colocamos, dispusemos, né, a primeira página é o ofício, na qual nós protocolamos na instituição, então foi na própria Universidade, na Federal do Triângulo Mineiro, e ele foi recebido pela própria reitoria e foi solicitado também pela prefeitura universitária para se estudar uma nova política de segurança no campus. Tivemos um estudo de benchmark também no Brasil, quais eram as universidades referência em política de segurança, e, por favor, passa para nós. O formato dele, ele apresenta alguns gráficos, ele não é tão colorido, né, como aqueles formatos que a professora Tereza apresentou de consultorias, mas procuramos desenhar, procuramos fazer esquemas. Passa, por favor, professora Tereza, que nós temos alguns gráficos, só para mostrar como que foi disposto, as informações foram dispostas. Então, nós tivemos o gráfico mostrando como que era essa interligação, pode passar, por favor, e como seria a política de segurança em si, pode passar, essa aí, que seria como que funcionaria essa política de segurança, ela seria baseada nessa figura, e ao final propusemos, então, uma minuta de política de segurança também. Então, aí já se encontra essa minuta da política de segurança institucional para o campus universitário. Então, esse é um dos exemplos. Podemos passar para o próximo, que é a minuta do regimento do Conselho Universitário. Foi um estudo também do processo decisório na universidade, como é lento, como é burocrático, e o que nós poderíamos propor de melhorias nesse processo. Também foi encaminhado um ofício, e esse ofício, ele precisa ser anexado, é importante isso, o ofício ele precisa ser anexado ao produto técnico,
porque é obrigatório nós inserirmos na plataforma Sucupira esse produto técnico. Então, nós precisamos comprovar que esse produto técnico foi entregue para a instituição ou foi publicado. E quando eu fui preencher a plataforma Sucupira, além de inserir o produto técnico, eu inseri também um link onde está publicado esse produto técnico, para, na hora da nossa avaliação, isso ser de fácil acesso e mostrar que demos publicidade a esses produtos. E, nesse caso, nós propusemos uma minuta para o regimento do Conselho Universitário, que não existe hoje. Então, essa minuta foi colocando as regrinhas, como deveria realmente funcionar o Conselho Universitário, diante de todas as análises que nós visualizamos. Todos esses produtos foram sob a minha orientação, desenvolvidos pelos discentes do programa Profiap. Nesse caso, o Ronald, quem desenvolveu essa dissertação. E, por fim, temos o produto técnico da melhoria de processos, que foi o processo de pagamento antecipado, o discente Cecílio, dessa turma atual, de 2019, ele deve estar presente aqui, e ele, juntamente com a Nicole, eles fizeram análise de como é o processo de pagamento hoje na prefeitura, e identificaram que teria como antecipar o pagamento em determinadas situações. Então, diante de uma análise jurídica bem forte, é um produto técnico mais denso, o Cecílio é da área jurídica, e ele desenhou um processo. Então, acho que vamos apresentar esse processo, o processo atual, como funciona. E, diante do arcabouço jurídico, como a Secretaria Municipal de Saúde, ela poderia antecipar o pagamento para situações, aí o processo atual, como que é hoje. Aliás, esse é o processo proposto, né? Esse é o processo proposto, e tem o fluxo do processo atual também. Então, é importantíssimo, a minha formação e a minha experiência profissional é da área da engenharia de produção, então eu sempre tive um contato muito forte com a questão de projetos, de análise de processos, e qualquer projeto, qualquer relatório que vamos desenvolver para melhoria de processos, é importante nós colocarmos qual que é o processo atual, como está funcionando, e qual é o processo final, porque, afinal de contas, a visualização do usuário vai ser essa. Então, como que fica o meu processo? O que muda, o que melhora? Então, em azul foi destacado, né, o que mudaria, e diante, né, no texto, tem todo o arcabouço jurídico justificando essas mudanças. Então, esses são os 3 exemplos, estamos à disposição para os questionamentos, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Professora Daniela, obrigado pela sua apresentação, professora Tereza. Eu vou passar as perguntas, mas antes é importante informar que a gente já chegou a 100 acessos simultâneos, né, na plataforma do YouTube. Nós estamos acompanhando aqui a plataforma do YouTube. E o que seria impossível a gente fazer se tivéssemos todos nas plataformas de videoconferência. Então, é importante dizer que esse será a nossa plataforma para acesso ao Profiap, a rede Profiap como um todo, né? E que essa é a nossa inauguração da plataforma. Bom, eu vou começar com uma pergunta do professor José Carlos de Jesus Lopes, que é diretor aqui da Exam, sobre os produtos anteriores, né? A gente tem agora uma excelente orientação sobre como registrar e como criar o produto técnico, mas e no caso dos anteriores, né? Devemos adicionar esses relatórios técnicos nas dissertações já concluídas ou só a partir das turmas vigentes? Essa é a pergunta dele. Vou responder depois, se a Daniela quiser me complementar. O professor Jesus, funciona igual artigo.
a gente não gera um artigo de uma dissertação depois dela defendida e a gente não publica o artigo e depois associa o artigo à dissertação. Então, nesse caso, a gente vai poder gerar os produtos, destacar os produtos tecnológicos de dentro das dissertações já defendidas, pode fazer como fez o Triângulo Mineiro, que coloca na página, né, no repositório de dissertações, também repositório dos produtos técnicos destacados das dissertações. Então, abre um link na página, coloca lá todos os produtos gerados, né, e no texto inicial do produto diz que ele foi derivado da dissertação, coloca o título, autor, defendida no programa. Né? Então, ele pode sim ser um produto à parte, gerado depois, mas não necessariamente ele precisa ir lá na dissertação e incluir junto, né? Até porque a dissertação já pode estar até arquivada na biblioteca. Então, faz-se um novo repositório, como sendo um repositório dos produtos gerados. Da mesma forma que o artigo gerado da dissertação, ele não volta para dentro da dissertação e é anexado no documento. Tá? Então, não vejo essa necessidade, mas também, se, né, por decisão da universidade, colocar como uma apêndice, né, não alterando o texto aprovado, também não tem problema. Espero ter respondido. Daniela, você quer acrescentar alguma coisa? É somente informar que, mesmo aquelas dissertações anteriores, é importante gerar os relatórios técnicos delas. Inclusive, lançando agora em 2019, que como o protocolo vai estar com a data de 2019, nada impede daqueles professores e discentes que não geraram produto técnico, gerarem agora. Então, podem aproveitar e gerar esses produtos técnicos para o lançamento desta avaliação já. Inclusive, pegando a assinatura de entrega, né? Um protocolo de entrega, entregando isso para a organização que foi alvo do estudo. Exatamente, porque não adianta simplesmente colocar um arquivo lá na plataforma Sucupira. Você precisa comprovar alguma publicidade que você deu àquilo, porque não necessariamente foi só de uma instituição, pode ter sido uma proposta de uma mudança política nacional. Então, é importante mostrar como que você deu publicidade a esse relatório técnico. Ele complementa dizendo o seguinte, bom, a segunda pergunta seria, então, seria uma produção de 2020, é isso, né? Isso. E então deveríamos também apresentar esses relatórios para avaliação já da CAPES, né, que é a produção 2020. Recomenda-se isso até porque é uma produção do programa, então ela tem um peso muito maior do que uma produção que é apenas do professor ou apenas, né, é um artigo publicado que não tenha sido gerado de uma atividade do programa. Né? Exatamente. E agora, a obrigatoriedade de todo professor permanente ter um produto técnico. E esse produto técnico desenvolvido com o discente, ele tem um peso maior, que ele é um produto do programa e ainda desenvolvido com o discente. Ok. O Gustavo Melo Silva, ele pergunta com relação a páginas. Quantas páginas poderia ter? A proposta é que seja um texto legível pelo profissional que vai receber aquilo como resultado. Então, né, no caso, né, que a Daniela fez uma norma, a norma tem que ter o número de páginas que uma norma precisa ter. Então, não adianta, você vai ter que fazer uma resolução em 3 páginas, mas a resolução precisa de 20, porque tem muita coisa a ser tratada. Né? Mas, assim, espera-se que seja o texto mais conciso possível, né, para que ele possa ser lido por um gestor que não tem tempo e muito menos não tem familiaridade com o texto acadêmico. Então, além de ser um texto conciso, ele tem que ser numa linguagem que o gestor esteja habituado a ler. É claro que se eu estou dirigindo o meu produto para um gestor que é da área do direito, eu posso usar o linguajar do direito, que ele vai entender perfeitamente. Né? Se eu estou me dirigindo para um gestor da área financeira, eu posso usar o linguajar financeiro, porque ele vai atender perfeitamente. Então, é uma linguajar voltada ao público-alvo, né? Mas que não necessariamente tem que ter as regras de redação do texto científico. Ok. Mais uma pergunta do Douglas Neis, perguntando o seguinte: uma cartilha de apoio ao processo decisório do gestor público
ela pode ser um produto técnico? Sim, ele teria que ver lá naquele rol, né, como é que ele classificaria essa cartilha. Essa cartilha vai ser um produto instrucional, um objeto instrucional, né, um objeto didático. Como é que ele vai classificar essa cartilha dentro daquele rol de produtos que estão lá, né, que foram apresentados, que a área definiu. Tá? Agora, pode-se fazer um relatório técnico, como a Daniela mostrou, faz um relatório técnico e a cartilha ser também um apêndice desse relatório técnico, onde ele explica como a cartilha foi produzida, né, e aí vem a cartilha como um relatório. E aí ele classificaria tudo isso como um relatório técnico da pesquisa que ele realizou para produzir a cartilha. Tá? Ok. Uma última pergunta do André Cardoso. As dissertações que tiverem como previsão gerar artigos científicos precisam necessariamente gerar relatórios técnicos? Se não, como deve ficar o apêndice à dissertação? Não, tem que gerar. Desde que a gente aprovou esse protocolo, espera-se que gere, sim. Porque agora nós propusemos que tenha assim, uma análise situacional com um diagnóstico, né, um diagnóstico situacional ou recomendação, ou um plano de ação, ou um produto, né, tecnológico. Na realidade, a recomendação e o plano de ação agora também virariam um produto, na forma de um produto técnico, um relatório técnico. E é importante também que um não elimina o outro, né, Tereza? Você vai gerar o produto técnico, mas o artigo científico. Foi o que nós fizemos como, por exemplo, essa política de segurança. Na verdade, o que nós identificamos? Que a UNB está fazendo isso já há muito tempo. Ela gerava o produto técnico e ainda publicava aquilo. Então, temos 2 produtos de uma dissertação. Isso, o produto técnico vai ser obrigatório, mas a submissão do artigo. Não necessariamente a publicação. Claro que a publicação é a mais interessante, né? Mas a submissão e o produto técnico são obrigatórios para o discente completar e conseguir os créditos para a conclusão do mestrado. Lembrando que são 2 linguagens diferentes, a linguagem do artigo científico e a linguagem do técnico. Então, de uma dissertação, quando você tem a parte inicial, que é toda a parte de referencial teórico, você já está ali com a linguagem do artigo científico, a metodologia, né? Já está ali com aquela linguagem. Então, você pega aquilo, os resultados, formata na linguagem científica, aquilo vira um artigo. Formata apenas o resultado, né? A contextualização do problema, os resultados, numa outra linguagem mais concisa, mais visual, e você tem um produto técnico. Então, são 2 habilidades que o aluno vai precisar aprender a desenvolver. Sem falar que o artigo, ele pode ser publicado numa revista acadêmica e pode ser publicado numa revista tecnológica. No caso de ser publicado numa revista tecnológica, ele também é um produto técnico. Ok, temos mais 2 questões, uma da Camila e uma, de novo, do Gustavo Melo Silva. Obrigado pela participação, Gustavo. Vou começar com a do Gustavo. Ele pergunta o seguinte: a obrigatoriedade é a partir das defesas de que ano? 27/6/2019, que foi quando foi aprovado a estrutura. Então, todas as despesas que acontecerem depois disso, elas devem ter a obrigatoriedade de seguir, além daquele formato, terem o produto técnico. A Camila disse que já foi respondida e realmente ela pergunta se realmente toda dissertação, todo TCF, ele vai ter que ter, então, um artigo e o produto técnico. Eu acho que é importante ressaltar isso novamente. O artigo, ele não tem que estar no corpo da dissertação, ele pode ser derivado da dissertação num outro momento. Mas no corpo da dissertação já tem que ter o produto técnico e tecnológico, tá? Como um apêndice da dissertação. Eu acho que é importante frisar isso, né? Como um apêndice da dissertação. E com a sua própria, com o seu linguajar próprio. E uma coisa também que é importante a gente frisar é que
no momento que é o apêndice da dissertação, ele tem que ser apresentado na defesa, né? Então, porque antes o produto técnico, o produto técnico que seria voluntário, né, para as instituições, ele poderia ser desenvolvido depois, né, depois que fosse apresentado a defesa e tal. Aqui não, aqui já tem que ser na versão protocolada na secretaria para apresentação final. Então, ele já deve estar para a defesa final. Claro que pode ter modificações depois, mas que ele já deve estar presente. Então, eu gostaria de destacar, lá naquela minha fala inicial, onde eu contextualizei o que é o mestrado profissional e que profissional nós estamos formando. Então, nós estamos formando um profissional que ele vai ser capaz de usar o método científico no seu dia a dia de trabalho. Então, eu preciso também formar esse profissional que consegue expressar, né, uma pesquisa realizada no método científico na linguagem do mundo de trabalho. Para que ele consiga ser compreendido, que ele consiga ser valorizado nessa competência que ele desenvolveu, de saber fazer uma pesquisa para desenvolver um problema da prática. Então, se ele não consegue explicar isso numa linguagem que os seus pares compreendam, ele vai ficar, de certa forma, frustrado, porque ele vai fazer um trabalho, ninguém vai ler, ninguém vai entender e não vai ser implementado, que é o pior, né? Então, ele precisa desenvolver essa habilidade de falar a linguagem do mundo do trabalho em que ele está atuando, para que ele possa convencer que a ideia dele é factível de ser implementada. E acrescentando o que a professora Tereza mencionou, eu até cumprimento, dou os parabéns aos meus colegas aqui, porque estar no mestrado profissional é muito mais difícil que no acadêmico. Porque o profissional, o professor se adequa à realidade institucional do discente, e não o contrário. E não o discente que vai se adequar à linha de pesquisa do profissional. Então, nós como professores, nós temos um desafio muito grande, porque nós transitamos em várias áreas do conhecimento, que muitas vezes nós não temos o domínio, mas que paramos, vamos analisar, vamos propor, vamos orientar, se não sabemos, procuramos. Então, é um professor de um perfil mais flexível. Eu falo que sempre é um perfil diferente de professor, porque aquele perfil de professor que pesquisa a mesma coisa lá por 10 anos, não é o perfil mais adequado para o mestrado profissional. Tem esse perfil? Claro, porque senão a gente não vai ter nenhum mestrado, né? Porque nós ainda temos essa raiz de mestrado acadêmico. Mas o ideal mesmo é aquele perfil de professor que se adeque à realidade institucional do aluno, no qual nós vamos buscar orientá-lo para melhorar aquela realidade, para propor, para analisar situações específicas da realidade dele. Então, é um pouco diferente, e eu vejo como uma flexibilidade muito grande. Então, até parabenizo a todos os professores, porque é com muita garra mesmo que estamos aqui no mestrado profissional, buscando melhoria de processos públicos. É muito bom estarmos aqui discutindo exatamente isso. Bom, tem mais duas questões. Uma é sobre, então, caso tem com essas exigências, ela não diz muito respeito ao tema de hoje. Mas eles perguntam aqui, com a pandemia, algum prazo foi dilatado? Vamos lá, prazo de quê? Porque, assim, nós vamos ter agora, né, por exemplo, tem universidades que tiveram dificuldade de conduzirem as aulas, né? Então, teve universidade que já concluiu, a turma que está em andamento já concluiu todas as disciplinas, já está tudo fechado. Tem universidade que as disciplinas estão em andamento, e outras que vão ainda começar. Então, cada universidade está num estágio. A gente tem agora o Exame Nacional de Qualificação, que já está marcado, né, vai sair o edital aí recentemente, mas está marcado em novembro e depois em dezembro. Então, aqueles alunos que concluíram, né, os créditos vão poder fazer em novembro ou em dezembro, e o ano que vem vai ser ofertado de novo. Então, o prazo da defesa de 20 e tantos meses vai depender do caso de 27 meses, né? Vai depender de cada universidade, do estágio que a universidade está. Então, o aluno não vai poder defender 27 meses se as disciplinas não foram ofertadas. Então,
é caso a caso, mas a gente está recomendando que aquelas universidades que já conseguiram retomar os trabalhos, né, que tentam fazer dentro do limite dos prazos que a gente estabeleceu, né, no início. Compreendendo que essa situação da pandemia foi uma situação realmente inusitada e que a gente agora tem que, né, conviver com ela da melhor forma possível. Né? Ok. Sobre prazos, também tem aqui uma questão sobre sobre publicações antes, né, da dissertação. Mirela de Barros de Lácio, ela pergunta, artigos publicados no decorrer do mestrado, antes da dissertação, e correlacionados à dissertação, serão considerados? Considerados para quê? Se são considerados como produção do aluno, sim. São considerados como derivado da dissertação? Provavelmente sim, porque, né, foi derivada, apesar da dissertação não estar concluída, mas já foi uma etapa da dissertação. Né, vai ser considerado para efeito de liberação do Exame Nacional de Qualificação, se estiver dentro da qualificação mínima B3, sim, tem que solicitar. Né, então, assim, considerado para quê? Né, ver se a aluna pode... De artigo, né, também, porque pode ter artigo de congresso, né? Eu imagino que considerados como uma dessas exigências que o Profiap tem para poder concluir o curso, né? Então, são periódicos, né? Artigos de periódico. Então, se ele estiver dentro das regras, com certeza. Se estiver dentro das regras, sim. O coordenador, inclusive, ele pode orientar ela tão bem quanto nós, né? O Douglas Neis, ele continua, ele diz o seguinte, no caso de artigos submetidos e publicados durante o curso, como apoio à dissertação, sobre o mesmo tema da dissertação, já foi dito aqui, né? Vocês querem complementar mais alguma coisa? É muito interessante como a CAPES está considerando, como é que ela está avaliando, né? Ela considera que é difícil um aluno, um discente de mestrado, conseguir publicar no pouco tempo que tem do curso, né, 2 anos, conseguir publicar numa revista, porque leva tempo para publicar numa revista, né? Então, ela diz, eu vou avaliar, no caso dos discentes, a produção em congressos. No caso do egresso, é que eu vou exigir que seja um artigo publicado em revista. Então, ela, né, ameniza um pouco, né, isso. Então, claro que a gente vai registrar todas essas produções dos alunos e todas vão ser avaliadas, mas quanto mais vocês produzirem, melhor vai ser para o programa, porque isso é considerado uma produção do programa. Então, mesmo que vocês ainda na fase de disciplinas já conseguiram publicar artigos, excelente. Tá? É só reportar, colocar no Lattes de vocês, avisar para o coordenador, que muitas vezes o coordenador não sabe, e a gente não tem como, né, abrir Lattes a Lattes e analisar, então o coordenador precisa ser avisado. Se for em conjunto com o professor vai saber, e aí a gente vai buscar do Lattes do professor, né? Mas, assim, todas as produções são extremamente importantes. Assim, se a pergunta pode ser, eu publiquei um artigo técnico e tecnológico antes da defesa da dissertação. O que se recomenda? Esse artigo técnico e tecnológico, ele compõe também a dissertação como um produto técnico da dissertação. Né? Dado que ele foi publicado como artigo técnico, é um produto técnico, foi derivado da dissertação, ele entra como apêndice. Né? Ele já está pronto antes da dissertação, ele é anexado como apêndice da dissertação. Tá. Uma última pergunta do Romilson Marques Cabral. O conjunto de professores de um programa pode escolher áreas de conhecimento específicas da gestão pública, exemplo, gestão de pessoas, gestão de projetos, etc. Eu acho que ele fala sobre as associadas, eu imagino. Sim, se é uma área da gestão pública, eu não vejo problema de focar. Eu não consegui entender. Né, Eu acredito que a pergunta dele deve estar relacionada com o comentário em relação à especialidade, né? O profissional, ele é um pouco mais flexível. Acontece que
as instituições têm realidades diferentes. Algumas delas têm muitos professores permanentes, outras têm menos. Então, se aqueles professores, aquelas instituições associadas que têm poucos professores, eles não conseguem se especializar, porque vão chegar, pelo menos, à nossa realidade. Foi nossa realidade, eu estou na coordenação desde 2016, então a nossa realidade foi que chegaram alunos de diferentes áreas. Se eu não tiver flexibilidade dos professores, que não são tantos, nós começamos com 10, hoje somos 8. Se eles não tiverem flexibilidade para eles rondarem e transitarem em diferentes áreas do conhecimento, nós não conseguimos atingir a necessidade daquele discente. Então, depende muito da associada. Se nós tivermos um programa mais robusto, mais estruturado, que tem lá seus 40 professores, aí a gente consegue atuar em várias áreas, sim, com certeza. E é o ideal, né? Que tenhamos aí muitos professores para que consiga atender da melhor forma possível de acordo com o perfil de cada professor. Eu proporia, inclusive, a gente chamar os coordenadores, né, o Abel e o Alexandre, para fazer uma live sobre o ENQ, né, já que agora a gente tem um canal direto com todas as associadas e todos os discentes e docentes. Talvez fosse o nosso próximo canal. Agora nós não temos mais nenhuma questão. Chegamos a 100 inscritos no canal, agora nós estamos mantendo com 85, significa que eu agradeço muito, né, acho que é preciso agradecer a Thaís, né, que é a nossa coordenadora lá da... Eu vou deixar os agradecimentos para você, Tereza, mas agradeço muito, então, a presença das duas, de todo o pessoal aqui, e obrigado por me darem essa oportunidade. Daniela, quer se despedir? Também agradeço pela oportunidade, estamos aqui discutindo um tema tão importante e que nos diferencia em termos de mestrado acadêmico versus mestrado profissional. Então, é importantíssimo estarmos nessa discussão, nos adequarmos, apresentarmos aqueles produtos lindos lá que a professora Tereza apresentou, né, que eu ainda não consegui fazer nenhum discente fazer um negócio desse, mas vamos, né, aos poucos trabalhando dessa forma, para que possamos melhorar realmente e apresentar produtos bem bonitos, bem apresentáveis e comerciáveis, né, bem vendidos. E de forma assim, no sentido que o leitor facilite a leitura do leitor e que mostre um certo profissionalismo, né, do nosso mestrado. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui, estou à disposição para contatos, e agradeço também a professora Tereza, a professor Alessandro, a professora Thaís, que organizaram esse evento. Então, eu também, né, faço aqui as minhas despedidas agradecendo, né, primeiramente aqui a professora Thaís, que está aqui no back-office aqui, ajudando a gente a organizar essa live, né, tomando conta aqui tanto da gravação quanto da transmissão pelo YouTube. Agradeço o professor Alessandro, que fez aqui, né, ajudou na organização desse momento, fazendo o debate, fazendo repasse das questões. Agradeço a professora Daniela, que trouxe aí exemplos bem interessantes, já gerados dentro da nossa própria rede, né? E agradeço a todos vocês, né, discentes, docentes que ficaram, assistiram a esse evento, divulguem, ele vai ficar gravado, vocês entrem no canal, quem não pôde assistir devido ao horário, outros compromissos, né, divulguem, a gente vai fazer outros sobre outros temas, vocês podem sugerir temas, a gente vai fazendo, né? E o mais importante é a gente compreender o porquê das coisas, né? Então, assim, por que a gente tem que fazer esse produto? Por que esse produto precisa ser feito num formato diferente, agradável, visual, com uma outra linguagem, né? E assim, o que a Daniela falou, a gente ainda não consegue fazer bem feito. Vocês viram que os próprios que a gente mostrou gerados nos mestrados ainda estão, né, num estágio ainda de aprendizado, mas deixa aqui uma ideia. Quem é que não queria gerar como um produto técnico, não necessariamente uma dissertação, mas um produto técnico, uma capacitação para que a gente aprenda a fazer produtos coloridos, né, a partir de um texto, criar num formato com layout agradável à leitura. Fica aqui um desafio para um docente do programa ou um discente, né, gerar esse produto técnico e tecnológico da nossa rede, né?
Então, eu tenho certeza que deve ter, entre os nossos alunos, quem tem habilidades com esse tipo de design. Esses produtos, eles podem ser gerados no Word, podem ser gerados no PowerPoint, né, ferramentas comuns, mas é claro que tem alguns softwares que são mais apropriados para fazer esse tipo de layout, e quem sabe ensine para a gente, desde que sejam softwares gratuitos, que a gente tem acesso, né, com facilidade, faz aqui uma live ensinando a gente a fazer essa apresentação mais visualmente agradável dos nossos produtos. Enquanto isso, o mais importante é que a gente gere esses produtos com uma linguagem apropriada ao, né, ao público-alvo que vai receber e ler esse produto, esse trabalho. Tá? Então, obrigado a todos, uma boa noite e até a nossa próxima live, que já foi sugerida aqui, que vai ser sobre o nosso Exame Nacional de Qualificação em breve. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos e um bom final de semana.